Estamos com o Dr. Narlon Gutierre Nogueira, que é diretor do Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público do Ministério da Previdência Social. Dr. Narlon, qual a importância e o papel do Ministério da Previdência na fiscalização dos regimes próprios de previdência social? Bom, o Ministério da Previdência Social ele tem uma atribuição institucional de fazer esse acompanhamento dos regimes próprios de previdência, né? Essa atribuição está definida pela Lei nº 9.717, que disciplina os regimes próprios, e no artigo 9º ela diz que compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência Social, exercer a orientação, supervisão e acompanhamento dos regimes próprios, bem como o estabelecimento de parâmetros e diretrizes gerais. Então é um papel de grande importância para o crescimento, a sustentabilidade dos regimes próprios de previdência social, que vem sendo exercido aí principalmente a partir da criação do CRP no ano de 2001. Qual é a importância e eficácia do CRP, o Certificado de Regularidade Previdenciária, no controle das ações dos gestores dos regimes próprios? Bom, o CRP, então, ele tem fundamento na própria Lei 9717, né, no artigo 7º dela, e posteriormente o decreto número 3788 de 2001. E o CRP, então, é esse instrumento que é exigido dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né, para que eles possam receber transferências voluntárias de recursos da União, firmar convênios, firmar empréstimos e financiamentos com instituições financeiras federais e receber também recursos da compensação previdenciária. E para que o ente tenha acesso ao CRP, ele necessita estar numa situação de regularidade de atendimento em relação a todos os quesitos que constam do extrato previdenciário, que verificam diversos aspectos da gestão do regime próprio, né, relativos ao caráter contributivo, equilíbrio financeiro e atuarial, encaminhamento de demonstrativos obrigatórios, regras de cálculo e concessão dos benefícios, dentre outros, né? Então, sem dúvida, o CRP é esse instrumento de grande importância para que nós possamos estar efetivamente tendo o cumprimento das normas gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios. Qual é a função do Departamento dos Regimes de Previdência no serviço público? O departamento ele está na estrutura da Secretaria de Políticas de Previdência Social, né, dentro do Ministério da Previdência Social. Então, todas essas atribuições que eu disse anteriormente, que o Ministério da Previdência Social exerce em relação aos regimes próprios, elas são desenvolvidas pelo departamento, né? Então, todas as atividades de auditoria direta, auditoria indireta, estão subordinadas a esse departamento. Até que ponto não há conflito entre a fiscalização do Tribunal de Contas e o Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público? Existe um entrosamento entre esses órgãos? Não, nós entendemos que não há confronto, né? Na verdade, elas são complementares, né? E cada uma tem o seu fundamento, né? Então, o Ministério da Previdência Social ele tem essa competência atribuída pela Lei 9717 e os Tribunais de Contas têm a atribuição deles de exercer o controle externo. Então, nós, Ministério da Previdência Social, na nossa área do Departamento dos Regimes de Previdência do Serviço Público, como nós temos como atribuição institucional específica o acompanhamento, a supervisão dos regimes próprios, nós temos condições de estarmos nos aprofundando, nos especializando nessa matéria. E o Tribunal de Contas, além da questão previdenciária, ele verifica uma série de outros aspectos, né? Então, o que nós temos buscado fazer é uma aproximação entre essas instituições, né, inclusive com a celebração de acordos de cooperação, para que elas possam atuar de forma integrada e num sentido de garantir uma maior eficácia na sustentabilidade dos regimes próprios e na proteção do patrimônio público. Existe controle social, né, a participação do cidadão e servidores na fiscalização e gestão dos regimes próprios de previdência social? Há uma preocupação em efetivar essa participação? Uhum. Bom, a própria legislação ela estabelece que deve haver a participação dos segurados nos órgãos de deliberação dos regimes próprios, né? A forma como isso efetivamente ocorre, ela varia de um ente para outro, de um regime próprio para outro, de um instituto ou fundo de previdência para outro. Nós temos procurado incentivar isso, tanto a participação dos servidores, que são os segurados do regime próprio e que posteriormente vão dele receber os seus benefícios, como também na sociedade de modo geral, que a boa gestão dos regimes próprios acaba repercutindo na capacidade daquele ente
de executar as demais políticas públicas que são de interesse da sociedade. Ok. Qual a importância da criação do CIPREV na gestão dos regimes próprios de previdência social? Qual a taxa de adesão dos gestores desses regimes próprios? Tem um motivo da taxa de adesão desses gestores ser tão baixa? Bom, o CIPREV ele está sendo desenvolvido, né, dentro de um contexto maior, que são os sistemas, né, dos regimes próprios de previdência social, o SRPPS, que ele é composto pelo CIPREV, pelo CNIS-RPPS e pelo Informe, que busca formar um banco de dados de âmbito nacional dos servidores públicos, né, e dessa forma você poder fazer cruzamento de dados para melhoria da gestão, melhoria das avaliações atuariais e também identificação de situações como acúmulo indevido de cargos, recebimento de remunerações e proventos acima do teto constitucional ou eventual concessão indevida de benefícios. Hoje, a taxa de adesão ao CIPREV, de fato, ela ainda não atende aquilo que nós desejaríamos, né? Eu não sei te precisar aqui o número, mas ela é inferior àquilo que nós desejaríamos, mas nós estamos no aguardo de que venha em breve ser editado um decreto presidencial que aí nos daria o fundamento para tornar obrigatória a utilização do CIPREV e aí nós teríamos como efetivamente estar cobrando isso e avançando nesse sentido.